Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você uma excelente quarta-feira, hoje dia 25 de novembro de 2020. Faltando apenas um mês para o Natal, que 2020 acabe logo. Obrigado para você, o nosso abraço também, né? Damos o nosso abraço para você que está nos acompanhando pelos nossos perfis do Facebook. Tem também o Cubo Notícias lá na página, tem a página oficial do Cubo Notícias lá do Facebook também, o Instagram, o canal do YouTube do Cubo Notícias e também o nosso site. Lá o nosso site mais completo, lá você assiste, né, as edições anteriores do Jornal ACN, também acessa as matérias escritas, todas as novidades, né, principalmente aqui de Porangaba e região, nós colocamos lá no nosso site, para você ler, acompanhar, conferir e se atualizar. No Jornal ACN você já sabe que nós sempre trazemos tudo junto e misturado, né? Um pouco de bom humor, de opinião e muita informação para você. Nesse dia 25 de novembro, quarta-feira, mais uma vez um abração para você que está acompanhando a gente. Mas nessa quarta-feira fica difícil nós começarmos com bom humor, com sorriso, né? De maneira mais irreverente, mais descontraída. Fica bem difícil porque nós temos aqui notícias tristes, principalmente a nossa primeira informação de hoje, que se tornou manchete de capa dos principais portais de notícias de todo o Brasil. Diante da tragédia, da gravidade, da perplexidade que ficaram dezenas de famílias hoje, nessa quarta-feira, né? Um acidente muito grave, nós vamos falar sobre isso. Nós temos mais informações aqui da região, né? Nós temos operação da polícia aqui na nossa região, num combate ao tráfico e exploração sexual infantil. 4 presos na nossa região. É uma operação que está abrangendo aí 4 estados do Brasil e na nossa região 4 pessoas foram presas, acusadas de participarem dessa quadrilha especializada em tráfico de crianças para exploração sexual, inclusive. Nós temos também informações sobre o coronavírus, vamos destacar o boletim da região, né? Os números da nossa região, números que estavam até há pouco tempo estabilizados, subindo, mas de maneira estabilizada, menos acelerada. Voltamos a ter na nossa região uma explosão de casos, né? Sexta-feira, não sei não se o governo do estado de São Paulo não vai retroceder a nossa região no Plano São Paulo, hein? Vamos comentar sobre isso já já. Temos notícias de Porangaba, claro. Temos um comunicado aqui da Prefeitura de Porangaba. Temos uma notícia muito importante, principalmente para quem mexe com comércio, direta ou indiretamente, né? Nós temos aqui em Porangaba registros de golpe da nota falsa. Gente passando notas falsas aqui em Porangaba. Nós vamos mostrar aqui imagens de possíveis suspeitas ou suspeita de participar dessa, não sei se um golpe apenas de uma pessoa ou de uma quadrilha, mas a gente vai destacar isso hoje aqui no nosso Jornal ACN. E vamos também falar sobre o coronavírus aqui em Porangaba, né? Nós tivemos nos últimos dias uma explosão de novos casos. Até há menos de há 2 semanas praticamente nós tínhamos 40 casos, hoje nós temos 80% mais. Gente, vamos começar o nosso Jornal ACN hoje, infelizmente, como eu disse, com notícias lamentáveis, desagradáveis. Vamos começar o nosso Jornal ACN com essa
Notícia que aconteceu não muito longe da gente. Aqui na região oeste do estado de São Paulo, a 100 quilômetros de Bauru, quase divisa com o estado do Paraná, mais próximo aqui da nossa região. Nós vamos mostrar as imagens aqui. Muitas delas precisaram ser editadas, né? Nós tivemos que borrar as imagens aí porque dezenas e dezenas de corpos. As imagens do local do acidente tiveram que ser registradas e não teve como esses corpos não aparecerem. Então tivemos que editar as imagens, né, borrar. Mas mesmo assim, se você não tem tolerância para esse tipo de imagem, não assiste não, tá? Daí você pula, vai ver outras notícias. Porque nós temos que mostrar, infelizmente, aqui. Então já fica aqui o alerta. São imagens fortes que nós vamos ter que mostrar daqui a pouco. Claro que temos que respeitar a dor das famílias, mas também a informação tem que ser passada. Um acidente entre um ônibus e um caminhão provocou várias mortes. A primeira informação divulgada pelo G1, pela TV Tem, é de que haviam 9 mortes. Eu vou colocar as imagens aí. As imagens algumas delas estão realmente borradas, estão propositalmente, foram editadas, mas pelas imagens sem edição, quem recebeu as imagens sem edição, já vi ali dezenas de mortes, bem mais do que 9 mortes, que é o que foi primeiramente anunciado. 12 pessoas gravemente feridas, o número já aumentou, 15 pessoas pelo menos gravemente feridas. E eu posso adiantar aqui que o número de mortos ainda não está confirmado, mas oscila entre 22 e 25 pessoas mortas. Nesse acidente na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Itaguaí e Taquarituba, aqui no nosso interior paulista. Que notícia triste e que imagens chocantes para a nossa região. Os veículos bateram, um ônibus, um caminhão, bateram no quilômetro 172 em Itaguaí. As informações iniciais dos bombeiros no local do acidente são de que o ônibus estava levando funcionários de uma empresa têxtil. Mulheres e homens, uma empresa de costuras, né? Mulheres e homens que estavam indo trabalhar perderam a vida, isso por volta das 8 horas da manhã de hoje. Os bombeiros e a polícia rodoviária de Piraju também foram chamados para atender a ocorrência. Muitos corpos, muitos feridos, levados para hospitais de Itaguaí, Fartura e Taquarituba. A rodovia, nessa manhã, nós estamos gravando o Jornal ACN no final dessa manhã de quarta-feira, a rodovia ficou toda interditada. O G1, da TV Tem, né, tentou contato com a empresa Star Turismo, empresa dona do ônibus envolvido no acidente, mas não conseguiu informação até o fechamento da edição do nosso Jornal ACN. Aqui nós temos outra notícia. É de uma agência de notícias independente, como nós aqui do Cubo Notícias. É a Rádio Antena A. Rádio Antena A, que tem abrangência ali na região de Itaguaí, Taquarituba. O acidente entre ônibus e a carreta próximo à cidade de Itaguaí fez diversas vítimas fatais.
As primeiras informações da Rádio Agência A. Agora pela manhã, um trágico acidente no município de Itaguaí. Um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa de confecções colidiu com uma carreta bitrem. Equipes de resgate da região e bombeiros de Itaí e até Avaré foram deslocadas até o local. Informações preliminares de que o ônibus transportava funcionários das cidades de Itaí e Taquarituba. O acidente ocorreu na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, a SP 249, próximo ao trecho conhecido como Serra do Gobo, entre as cidades de Itaguaí e Taquarituba. A redação da rádio Antena A está levantando as informações, isso até esta manhã. Mais uma informação aqui. Acidente envolvendo um ônibus de trabalhadores e um caminhão deixou 25 vítimas fatais. De acordo com as informações, o acidente aconteceu na estrada que liga a cidade de Itaí a Taquarituba. Bom, as outras informações aqui, o resto nós já falamos aqui. Então, a maioria dos canais de notícia da região de Itaguaí e Taquarituba descrevem o número de 25 vítimas fatais. O G1 do Globo, né? E também a TV Tem, até este momento, até o final desta manhã, descreve 22 pessoas mortas e 15 feridas. Mas aqui diz a manchete do G1, segundo a Polícia Militar, 22 pessoas morreram, 15 ficaram feridas, mas o número de vítimas ainda pode mudar. Bom, isso em decorrência da gravidade. Da gravidade dos feridos. A Prefeitura de Itaguaí decretou luto oficial de 3 dias por conta do acidente. Essa informação acabou de sair aqui, hein? No G1. Prefeitura de Itaguaí decretando luto oficial de 3 dias por conta do acidente entre um ônibus e um caminhão que deixou ao menos 22 mortos. Nós já temos a informação aqui, desde mais cedo, de 25 mortos. Informações que teriam sido repassadas a órgãos de imprensa regionais pelo Corpo de Bombeiros. 25 mortos. Segundo o porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, o tenente Alexandre Guedes, o local é de difícil acesso. O número de vítimas pode aumentar e, de acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros de Piraju, o ônibus estava transportando 40 funcionários de uma empresa de confecções. 25 pessoas, pelo menos mais de 20 pessoas, é o que podemos confirmar, né? Mais de 20 pessoas, pelo menos 22, mas já se trata a informação de que 25 pessoas perderam a vida indo ao trabalho. A única coisa que nos resta dizer aqui, que dá para dizer aqui, é pedir a Deus para consolar todas essas famílias, os amigos, os parentes dessas pessoas, pedir para Deus proteger e iluminar o trabalho dos socorristas, que hoje com certeza irão para suas casas com imagens chocantes, com imagens que jamais esperariam ver em suas vidas. Bombeiros, policiais, nos hospitais, os enfermeiros, médicos. Bom, gente, maiores informações nós estaremos publicando lá no nosso site, tá? No site do Cubo Notícias. Gente, continuando o nosso Jornal ACN, nós vamos destacar aqui uma operação que está acontecendo em vários estados brasileiros. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
são os estados de abrangência dessa operação, de combate ao tráfico e exploração de crianças. Tráfico e a exploração sexual infantil. Prisões aconteceram aqui na nossa região, hein? Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Polícia Civil prendeu 4 pessoas em flagrante aqui na nossa região. Isso aconteceu hoje de manhã, nessa operação contra o tráfico e exploração sexual infantil. As prisões ocorreram em Itapeva, Piraju e Sorocaba. Bacana, beleza. Agora eu só tenho uma pergunta aqui. Quanto tempo esses caras vão ficar na cadeia? Comer de graça e dormir, descansar as pernas. Daqui uns 3 meses eu saio de novo e vou roubar de novo. Então a Polícia Civil prendeu essas 4 pessoas aqui na nossa região, repetindo, nos municípios de Itapeva, Piraju e Sorocaba. São pessoas envolvidas no sequestro e tráfico de crianças para exploração sexual. A Polícia Civil, né, diz que a ação tem o nome de Black Dolphin, ou seja, golfinho negro, cumpre 219 mandatos de busca e apreensão. Olha quanta gente é envolvida. 219 mandatos de busca e apreensão, 2 de prisão em 4 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A operação começou em 2018, quando os policiais descobriram um homem que pretendia vender a sobrinha para criminosos na Rússia. Então é tráfico internacional de crianças para exploração sexual. Em São José do Rio Preto, no noroeste paulista, a polícia cumpriu um dos mandados de prisão, deteve um suspeito de chefiar esse esquema. Ele fazia parte de divulgação de conteúdo sexual com crianças pela Deep Web, ou seja, pela parte obscura da internet, né? A Deep Web é uma outra internet paralela à internet convencional. Na região de Bauru, não muito longe da gente aqui, pode-se dizer que é a nossa região, né? Já que nós pertencemos inclusive à Diretoria Regional de Saúde de Bauru, a DRS 6 de Bauru, é a cidade aqui de Porangaba, pertence. Então aqui na nossa região, a Polícia Civil informou que o alvo na cidade de Jaú era um adolescente e que não foi encontrada nenhuma imagem armazenada nos equipamentos, mas eles são periciados. Também são cumpridos mandados de busca e apreensão em Marília. Ou seja, a nossa região aqui possui membros, pessoas na nossa região, pessoas envolvidas inclusive numa prática de tráfico internacional de crianças para a Europa, como tem aqui o caso do cara que queria vender a sobrinha para a Rússia, para criminosos na Rússia. Para quê? Para prostituição, para exploração sexual infantil. Então isso não está acontecendo num filme, numa novela, ou lá em São Paulo, ou lá no Rio de Janeiro, ou lá em Brasília, ou lá em Goiás, ou lá no Rio Grande do Sul. Não, isso está acontecendo aqui na nossa região. Abra o olho, porra! Abra o olho! Bom, gente, vamos agora com o boletim coronavírus, os números do Covid-19 nesta pandemia aqui na nossa região. Pois bem, gente, os números voltaram a subir, voltaram a ter uma crescente, podemos já dizer, como especialistas já dizem, que é a chamada segunda onda de contágio, segunda onda de crescimento no pico da pandemia. Se bem que nem a primeira onda o nosso governo, o nosso Ministério da Saúde, como todos já devem ter visto nos noticiários nacionais, nos jornais, nas TVs, né? O governo federal, o Ministério da Saúde, o Ministério do Planejamento, o governo segurou recursos para combater a pandemia e o combate à fome. Recursos destinados com essa finalidade
foram segurados e não foram utilizados pelo governo. Ou seja, o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, ele é um governo realmente genocida, que tem sim a intenção de que a população se lasque, que a população morra. Bom, mas quem votou nele já sabia que ele queria que 30 mil pessoas morressem. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se inocentes morressem, nós já estamos aí nos 170 mil mortos em decorrência da pandemia. E daí aparece essa notícia de que o governo não liberou os recursos para o combate à pandemia e combate à fome. Defende ele agora, vai. Vai lá, puxa saco do Bolsonaro. Né? Agora, os números estão aí, é uma realidade. Quem quer ouvir, ouve. Quem não quer, né? Fazer o quê? Então vamos lá, Tatuí já está com quase 4 mil casos registrados desde o começo da pandemia. Tatuí tem 3.768 casos com 85 mortes. Itapetininga, 2.653 casos com 88 mortes. Boituva, 1.328 com 25 mortes. Itapeva, 1.249 com 20 mortes. Capão Bonito, 980 casos com 35 mortes. Serquilho, 923 com 18 mortes. Tietê, 737 com 26 mortes. Itararé, 700 casos com 23 mortes. Guareí, 473 com 15 mortes. Angatuba, 351 com 9 mortes. Pilar do Sul, 345 com 6 mortes. Buri, 333 com 10 mortes. São Miguel Arcanjo, 313 com 10 mortes. Itaberá, 265 casos com 3 mortes. Ribeirão Branco, 260 com 6 mortes. Cesário Lange, 210 casos com 6 mortes. Ribeirão Grande, 209 casos com 3 mortes. Tapiraí, 186 com 3 mortes. Bernardino de Campos, 153 com 3 mortes. Guapiara, 135 com 10 mortes. Nova Campina, 114 com 4 mortes. Campina do Monte Alegre, 112 com 2 mortes. Jumirim, 88 casos com 1 morte. Alambari, 87 casos com 2 mortes. Sarapuí, 81 casos com 1 morte. Taquarivaí, 71 casos com 2 mortes. Quadra, 36 casos com 2 mortes. Olha só o município de Quadra. Estava controladinho. Foi começar também o pessoal lá em Quadra a ir para aglomeração, a ir para festas que fizeram lá. O número explodiu. Quadra, 36 casos com 2 mortes. Timburi, 29 casos com 2 mortes. Riversul, 15 casos com 2 mortes. Bom Sucesso do Itararé, 14 casos e 1 morte. Município de Óleo registrou 7 casos. Graças a Deus lá também não teve óbito em Óleo, né? Mas o município de Quadra é um exemplo muito claro aqui pra gente, né? Porque você vai analisar aí o município de Quadra, há 1 mês e meio o número de casos registrados era de 10. 10 pessoas apenas. Isso há 1 mês e meio. Flexibilizaram, colocaram essa bendita fase verde, porque o município de Quadra pertence à DRS, a Diretoria Regional de Saúde de Sorocaba, que está na fase verde. Liberaram para a fase verde, começaram a fazer festa, né? Pintar e bordar lá em Quadra, e olha só para onde foi. Né? De 10 para 36. Isso em menos de 2 meses, em 1 mês e meio. Até menos. Laranjal Paulista, 1.169 casos com 7 mortes. Avaré, 1.018 com 20 mortes. Taquarituba, 515 casos com 9 mortes. Piraju, 421 com 8 mortes. Taguaí, 393 casos com 4 mortes. Um município da região que encontrou uma estabilidade, mas foi até um pouco tarde demais, foi Conchas. Porque Conchas estava aqui no top 3 aqui, estava no top 4, aliás, né, entre o número de casos e mortes.
Hoje, Conchas aqui já está na região de Avaré, na sexta colocação, 356 casos com 8 mortes. Ainda é muito, porque Conchas foi encontrar estabilidade, a população foi se conscientizar e talvez o governo lá, a administração conchense foi começar a fazer alguma coisa de maneira muito tarde. Mas encontrou a estabilidade Conchas, né? 356 com 8 mortes. Itaporanga 257 com 7 mortes. Paranapanema 242 com 4 mortes. Pereiras 234 casos com 1 morte. Cerqueira César 216 com 6 mortes. Fartura 184 com 2 mortes. Itaí 165 com 1 morte. Manduri 131 casos com... Manduri teve 131 casos e lá em Manduri, graças a Deus, não teve mortes. Que bom! Manduri também não teve óbitos. Iaras, 84 casos com 3 mortes. Sarutaia, 74 casos com 3 mortes. Arandu, 60 casos com 5 mortes. Tejupá também é um dos poucos municípios que não teve mortes, graças a Deus. Tejupá tem 51 casos registrados. Coronel Macedo, 41 com 2 mortes. Torre de Pedra também teve um aumento esses dias, né? 34 casos com 2 mortes. Águas de Santa Bárbara, 29 casos com 1 morte. E Barão de Antonina, 27 casos com 1 morte. Daqui a pouco, pessoal, nós vamos destacar os números de Porangaba. Vamos comentar aí os números de Porangaba, que teve um acréscimo nas últimas 2 semanas de 80% no número de casos. E teve também uma notícia, uma matéria que foi divulgada pela TV Sorocaba, que é o SBT lá em Sorocaba. Nós vamos divulgar também essa matéria aqui para você assistir. Se você ainda não assistiu pela TV Sorocaba, nós colocamos aqui para você também acompanhar, que é uma matéria que traz uma coisa positiva, né, para o nosso município. Bom, vamos, já que estamos citando Porangaba, destacar o nosso noticiário local aqui da nossa cidade de Porangaba. Atenção, atenção, um comunicado importante que vem da Junta Militar, a Junta do Serviço Militar aqui de Porangaba. Atenção, você que for citado neste momento aqui no Jornal ACN, se você conhece alguém também que foi citado aqui, informe essa pessoa. É o seguinte, essas pessoas devem comparecer até a Junta do Serviço Militar aqui em Porangaba, que fica lá na Casa do Cidadão, na Rua Marisa da Silveira Machado, número 66, na Sala 2, até o dia 30 agora. Até o dia 30 agora. Elas têm que comparecer na Junta do Serviço Militar. O horário é o seguinte, das 9 ao meio-dia, aí tem um horário de almoço, das 13 às 16h30. Essas pessoas têm que levar o certificado de alistamento militar para retirar o certificado de dispensa de incorporação. Ok? Então, essas pessoas que forem citadas agora devem levar o certificado que fizeram o alistamento para depois retirar lá na Junta do Serviço Militar o cartãozinho da dispensa do Serviço Militar. Quem não comparecer vai ter esse cartãozinho aí da dispensa incinerado, né? Vai ser a incineração do certificado. Aí a pessoa vai ficar sujeita a penalidades previstas na Lei do Serviço Militar, que é a Lei número 4.375, de 17 de agosto de 1964. É a Lei de 64, né? 64, os militares estavam a toda no Brasil, né? Tudo que foi lei a respeito do serviço militar foi criada praticamente quase tudo em 64, né? Obrigar o pessoal a se alistar, né? Muitos têm que servir o exército, tem que pintar a guia, carpir calçada. Alguns são dispensados, alguns são dispensados. Aliás, a maioria é dispensado, mas quem é alistado vai lá para combater com pólvora
os Estados Unidos. De Bolsonaro, estamos Ai, meu Deus do céu, só esse presidente mesmo, viu? Bom, vamos lá, vamos aos nomes das pessoas que têm que comparecer à junta do serviço militar aqui em Porangaba para pegar o certificado de dispensa. Ezequiel da Silva Reis, Gabriel Henrique Augusto, Guilherme de Moraes Souza, Igor Lobo Gregório, Igor Bento Xavier, João Rodrigues Neto, Juan Dias Bernal, Leandro Procópio de Almeida, Leonardo Felipe Oliveira Soares, Leonardo Henrique Soares de Oliveira, Luan Florentino Ribeiro, Lucas Martins da Silva, Marcos Silva de Camargo Filho, Moisés Correia, Oscar Henrique Vieira Rocha, Paulo Henrique Cunha de Moraes, Sandro da Silva Silvério, Sebastião Pereira de Souza e Tiago da Costa Ávila. Atenção, atenção, essas pessoas citadas, e se você conhece algum deles, entre em contato. Essas pessoas devem comparecer lá na Casa do Cidadão, lá na sala da sede da Junta do Serviço Militar aqui de Porangaba, para retirar, tem que levar o certificado do alistamento para retirar o certificado da dispensa, ok? Essas pessoas têm que tirar o certificado de dispensa do serviço militar. Bom, gente, vamos agora destacar aqui uma informação que foi publicada e compartilhada por diversos comerciantes aqui da nossa cidade de Porangaba, e que eu creio que é de importância para você, inclusive, que trabalha também com comércio informal, porque você pode ser procurado por essas pessoas de má índole. Claro que tudo é suspeita por enquanto, né? Você não pode acusar enquanto existe a presunção de inocência, né? No Brasil, por mais que se prove, enquanto não corre tudo nas instâncias, em todas as instâncias, né, existe a tal da presunção de inocência. É mais instância do que não sei o que na justiça brasileira. Então, muitas vezes o cara, quando o cara é sentenciado em definitivo na terceira e última instância, nas instâncias superiores, quando o cara é condenado, o crime já prescreveu. Ladrão é ladrão. É, e mané é mané. Aí o cara não cumpre pena por causa da prescrição do crime também. É o que eu falo, a justiça do Brasil, a lei do Brasil é uma porcaria. Agora, não é uma porcaria para caso seja um pobre, um negro, né, um negro pobre, um coitado, que entre no supermercado, por exemplo, está lá morrendo de fome e furte um pacote de bolacha dentro do supermercado. É errado? É errado. Mas esse aí vai rapidinho para a cadeia. Esse não fica solto aguardando o julgamento nas 3 instâncias, não. Esse, se ele furta um pacote de bolacha porque está morrendo de fome, não tem condição de pagar quase R$35 num pacote de arroz, ou quase R$40 num quilo de colchão mole. Aliás, tem açougue aí cobrando quase R$40 num quilo de colchão mole. O que é isso? É um absurdo, né? Mas esse daí, se ele furta um alimento e é flagrado, bom, primeiro ele leva uma coça dentro do supermercado. Não estou falando de todos, claro. Mas como a gente viu lá o caso do Carrefour. O Carrefour, aliás, é uma maravilha do supermercado, né? Mata cachorro no estacionamento, esconde cadáver dentro do supermercado, agora matou um negro. Então é assim, se o cara furta um pacote de bolacha dentro de um supermercado, de uma mercearia, e ele é pegando um pacotinho de bolacha que está morrendo de fome, esse vai para a cadeia direto e fica lá aguardando o julgamento preso. Agora, quem comete crimes mais graves, e o famoso crime do colarinho branco, né? Esse daí aguarda o julgamento em liberdade, né?
em todas as instâncias, vem a tal da porcaria da presunção de inocência. Então, por conta disso, você tem que tratar todo mundo como suspeito. Por mais que as evidências e as provas estão mostrando que a pessoa não tem vergonha na cara e está cometendo um crime. Mas a gente tem que tratar como presunção de inocência. Suspeita. Então, gente, tem suspeita aqui em Porangaba, suspeita, de que, eu vou colocar as imagens aqui, de que essa moça, que é aparentemente uma jovem de 22 a 30 anos, não dá para dizer exatamente, mas é uma mulher jovem, morena, cabelos castanhos e lisos, né? Essa mulher aí, ela foi vista e foi relatada por diversos comerciantes como uma pessoa que chega a um comércio, a um estabelecimento comercial, faz uma compra num valor pequeno e pede para que o proprietário troque cédulas em valores altos, de 100 ou 200 reais. Aliás, essa porcaria dessa cédula de 200 reais, né, mais uma babaquice que esse governo federal... Tanta coisa importante para o governo federal fazer, o governo vai criar uma cédula de 200 reais. Que para os falsificadores de dinheiro é uma mão na roda, né? Porque eles fazem a cédula falsa de 200 reais, vão até um determinado comércio, compra 50, 60 reais e o troco eles passam a cédula falsa e o troco eles pegam em dinheiro quente, em dinheiro, né? Em dinheiro verdadeiro. E daí passa a nota dos 200, a nota falsa, né? Então essa nota de 200 reais, nossa, foi o achado que os criminosos, os falsificadores de dinheiro queriam. E o governo federal parece que gosta de dar uma ajudinha para bandido, né? Porque já não basta aquela lei, que é a lei de abuso de autoridade, onde você não pode mostrar a cara de um criminoso quando ele é preso. Você não pode divulgar o nome do criminoso desde 3 de janeiro deste ano. Desde 3 de janeiro deste ano entrou em vigor essa lei de abuso de autoridade. Então o cara é preso, é flagrado num crime, você não pode mostrar o rosto dele. Porque se você mostrar o rosto, a imprensa mostrar o rosto dele, quem se prejudica é o agente da polícia que passou as informações e o rosto do bandido, o nome do bandido. O policial é penalizado com até 4 anos de reclusão, né? Então, parece que o governo gosta de dar uma mãozinha para bandido, né? Não dá nada, entendeu? O cara comete crime, não pode ser revelado para a sociedade que ele é bandido. O cara recebe a oportunidade de ter uma nota de dinheiro graúda para ele trocar e pegar em dinheiro verdadeiro. Eu não sei. E depois não é para criticar? Não, né? É para aceitar tudo de cabecinha baixa, parabenizada. Parabéns, parabéns. O Brasil precisava de uma nota de 200 reais. Puta que o pariu! Ah, eu nem vou falar o que os idealizadores dessa maravilha, dessa ideia maravilhosa de 200 reais, eu nem vou falar aqui o que os senhores deveriam fazer com essa nota de 200 reais. Quem teve essa maravilhosa ideia? Onde os senhores deveriam introduzi-la? Ah, meu filho, eu adoro fazer sacanagem. Se você quiser experimentar. Uma nota de 200 reais? Pra que essa porcaria de 200 reais? Então essa nota de 200 reais veio como um prato cheio para quem falsifica dinheiro. Porque o falsificador tem tecnologia, infelizmente, para fazer uma nota falsa bem próxima às verdadeiras, engana muito fácil, né? Engana muito fácil. Depois chega no comércio
passa a nota de R$200 e pega o resto em troco. Ele pode até comprar R$100, né? E pega 100 em dinheiro limpo. Olha só que maravilha. Consome R$100, não vai pagar aqueles R$100 que consumiu, porque o dinheiro é frio, a nota é fria, é falsa, né? E ainda vai pegar mais 100 de volta. E se alguém consome uma quantia média e o cara chega com o dinheiro, o comerciante muitas vezes fala, vou ter que dar o troco para ele, não tem jeito, né? Aí é complicado. Então, como eu falei agora há pouco, uma desnecessidade de fazer essa porcaria de nota de R$200 é só coisa do senhor Jair Messias Bolsonaro. Isso é coisa só desse governo mesmo. Então, tá aí, essa imagem aqui é de uma mulher, como você está vendo aqui, são algumas imagens dela em comércios diferentes, inclusive. E dá para perceber que é a mesma mulher, morena, jovem, cabelo castanho, liso, distribuindo, modo de falar, né? Consumindo, ela chega a um ponto comercial, consome alguma coisa, compra alguma coisa e dá uma nota de alto valor para receber um troco. A nota de alto valor que essa bonitona aí, entre aspas, que essa bonitona passa aí, é nota falsa. Agora, há a possibilidade dessa mulher estar passando a nota sem saber que é falsa, ela também ter sido vítima de falsários, Wellington? Pode ser. Os direitistas, né? Tem muito direitista que gosta da presunção da inocência, e realmente a presunção de inocência é algo constitucional que tem que ser levado em conta. Há essa possibilidade, Wellington, dela ter sido enganada, tá lá com um monte de nota falsa e tá distribuindo sem saber que é falsa? Aí eu não posso falar, né, irmão? Entendeu? Sim, claro que há. A presunção de inocência diz que há a possibilidade de todo mundo ser inocente. Mas há a possibilidade da pessoa ir de comércio em comércio, depois de já ter trocado o dinheiro, já trocou o dinheiro no comércio anterior, aí ela vai em outro e dá outra nota graúda, para pegar o troco de novo, se ela já está com troco no bolso? Há a possibilidade dela ser inocente? Então ela pode procurar a gente aqui, a bonitona aí. Se você quiser, a gente faz. Bem direitinho, gostosinho. Pode procurar a gente e falar assim, olha, eu sou inocente, eu não fiz isso não. Quais foram os comércios que eu passei a nota falsa? Eu vou lá, vou junto com os comerciantes fazer o boletim de ocorrência, porque eu peguei essa nota ali e tal, eu peguei essa nota assim e tal, eu passei sem saber que era falsa. Vamos resolver isso, vamos investigar lá no pé, lá na fonte. Então é fácil de esclarecer se a bonitona aqui é inocente ou não. E por que agora tem essa porcaria da máscara, que dificulta a identidade da pessoa? Por que os óculos? É porque o coronavírus entra pelo olho. Então, em todos os comércios onde foram registradas as imagens dessa mulher, ela vai além da máscara com o óculos, né? Tá sempre com o óculos também. Ou seja, leva a crer também que é para dificultar a identificação dela. Wellington, mas será que ela não é inocente? Será que ela não foi enganada também? Como eu disse, se essa mulher, essa suspeita foi enganada, já foi aberto o boletim de ocorrência, existe já a formalização da ocorrência de um crime. Se ela foi, ela deve procurar, pode nos procurar, pode procurar os comerciantes aqui de Porangaba, pelo qual ela transitou ontem, já que existem relatos de que ela transitou ontem pelo comércio aqui de Porangaba e depois ela se dirigiu com o seu veículo até a cidade de Bofete, direção Bofete, né? Seguiu o sentido Bofete, foram registradas as imagens dela, seguindo o sentido Bofete. Então, se ela é vítima também, ela pode procurar a polícia, pode até nos procurar para fazer a sua retratação,
mas eu duvido que o faça. Se o fizer, estamos aqui de portas abertas para fazer a retratação dela e destacar, olha, ela também foi vítima de falsários, de dinheiro falso também, né? Agora, falando em veículo, nós temos aqui, mas infelizmente não podemos usar, e devemos o agradecimento de não poder usar as imagens, a chefe de gabinete da Prefeitura de Porangaba, a senhora, ou senhorita, ou sei lá o que é, Gislaine de Oliveira Arruda Belucci. Ela é a chefe de gabinete de Porangaba. Ela não permitiu que nós divulgássemos, porque foi pedido a ela, a empresa de monitoramento pediu a ela, a utilização das imagens do veículo que foi flagrado. É o veículo onde essa suspeita, né, veio até Porangaba. Ela estava neste veículo, mas infelizmente nós não podemos divulgar a imagem do veículo. Mas nós vamos destacar aqui, nós já puxamos a placa pelas imagens que nós recebemos, mas não podemos mostrar graças à chefe de gabinete da Prefeitura de Porangaba. Aliás, domingo aconteceu um acidente, nós ficamos sabendo hoje que domingo teve a ocorrência de um acidente grave na Avenida Cristino Manuel de Miranda, ali na frente da rodoviária, e os envolvidos no acidente estão precisando das imagens, para tomar as providências cabíveis. Também parece que estão tendo dificuldade em receber essas imagens, graças também à senhora Gislaine de Oliveira Arruda Belucci. É muita inteligência. Chefe de gabinete da Prefeitura aqui de Porangaba. Senhora Gislaine, a senhora já provou que é uma figura decorativa aí na Prefeitura de Porangaba. Basta assistir uma sessão da Câmara, quem recebe as respostas dos requerimentos assinados, inclusive pela senhora, sabe que o requerimento que a Câmara envia para a Prefeitura não é respondido. Agora as pessoas precisam das imagens do monitoramento das câmeras aqui de Porangaba. A senhora, ou sei lá o que é, não libera. Eu posso ousar a dizer que a senhora é uma figura decorativa. Prontinho. Aí está uma de nossas empregadas fêmeas. Percebo. E qual é exatamente a função dela aqui? A função ela tem uma função muito importante. Ela é a supervisora. Tem câmera de monitoramento para quem em Porangaba, se não pode ter acesso às imagens? É isso, é complicado, gente. Então, o veículo, nós tivemos acesso às imagens, não podemos divulgar aqui, mas é um veículo Ford Ranger XL, cabine dupla, cor prata, ano 2001. É um veículo de Botucatu. Repetindo, Ford Ranger, cabine dupla, cor prata, ano 2001, Botucatu, a placa é de Botucatu. Deixa eu ver se eu consigo visualizar a imagem aqui. Eu não posso divulgar, infelizmente. É DDT 1670. DDT 1670. Então já decore aí, se você visualizar a imagem deste veículo aí, DDT 1670, pelas ruas de Porangaba, já pode saber que se trata de uma pessoa suspeita de distribuir notas falsas aqui em Porangaba. Se ela está passando conscientemente ou não essas notas, agora essa pessoa tem que se esclarecer aí, porque o boletim de ocorrência já foi feito. Inclusive com a apresentação das imagens, né, do veículo, com as imagens que nós colocamos aqui, dessa suspeita. Então essa pessoa aí que já que existe a presunção de inocência, se ela é inocente, ela que procure aí se defender, porque o caldo vai entornar para cima dela. Bom, gente, vamos agora com as informações. E mais uma vez agradecer a chefe de gabinete aqui de Porangaba, a chefe de gabinete da Prefeitura de Porangaba, por mais um desserviço à população porangabense. Mas se Deus quiser, ano que vem, né, a partir do dia 1º, né, vida nova. Se Deus quiser, está acabando essa inoperância aqui em Porangaba. Vai pra casa do gramunhão, pra casa do capeta, do satanás, do diabo que o carrega.
Vamos aos números do coronavírus aqui em Porangaba. Mas antes, porém, nós vamos divulgar uma notícia. Se você não assistiu, assiste com a gente. É uma perspectiva positiva do município de Porangaba durante essa pandemia. É uma matéria da TV Sorocaba. Assiste aí com a gente falando sobre Porangaba, que é um dos poucos municípios da nossa região que, graças a Deus, e que permaneça assim, não registraram óbito por coronavírus. Vamos assistir. Euciro, de 77 anos, morador de Porangaba, diz que só sai de casa se for necessário. Além do uso da máscara, ele garante que toma todos os cuidados para não se contaminar com o coronavírus. Eu me preocupo muito, por causa da idade da gente, a gente pode ser mais vulnerável, né? Então a gente tem que se cuidar. A gente vê bastante pessoas se cuidando, principalmente os idosos. Então, desde o começo do Covid, teve bastante precaução. Os comerciantes também ajudando bastante a população, fazendo muita entrega para eles não saírem de casa. O primeiro caso de Covid-19 confirmado em Porangaba foi em 7 de maio. 6 meses depois, nenhuma morte até agora. Os números são do último balanço sobre a Covid, divulgado na cidade. O ambulatório municipal é a unidade de referência para casos de Covid aqui no município de Porangaba. Casos suspeitos e confirmados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nas últimas 3 semanas, o número de casos de pessoas com sintomas gripais que chegam aqui no ambulatório aumentou em 80%. O secretário de Saúde comemora a ausência de óbitos pela doença, mas se diz preocupado com o aumento de casos. O povo deu uma relaxada nesse tempo. E chegou essa época eleitoral, o povo ficou mais saindo na rua, né? Descuidou um pouco mais. Houve um descaso a mais, né, da população também. E tivemos esse aumento agora, de 80% nos casos. Durante nossa visita ao ambulatório, o médico plantonista era o Dr. Osvaldo, de 68 anos. Ele faz parte do grupo de risco, por isso é importante ter mais atenção. O clínico geral também cuida dos pacientes com sintomas de Covid. Ele atende os casos em um consultório separado e segue rígidos protocolos durante os atendimentos. Com máscara, um aparato direitinho, viseira, eu tomo os meus cuidados, mas até aqui, graças a Deus, não peguei ainda, entende? Osvaldo confirma que a média de atendimentos aumentou no ambulatório, mas segundo ele são casos leves. A média de suspeita de Covid é uma média de 4 pacientes por dia, 3 a 4 por dia. E a conduta daqui é se o paciente está sintomático, com dispneia, dor de garganta, cefaleia, dor no corpo. Então, mas está bem, se está saturando bem, está saturando acima de 95, a gente libera para casa, ele já vai com a medicação. A Margarete veio acompanhar a filha, que apresentou sintomas de gripe em casa. Ela apresentou febre, dor de garganta, e como a febre acompanhou, então precisava, né, fazer passar pelo médico, né? É claro que todo mundo fica feliz por não ter nenhum registro de morte por Covid em Porangaba, mas não é por isso que os moradores vão relaxar nas medidas de prevenção. Não pode vacilar porque vem gente de fora. Aqui não é uma cidade turística, mas vem muita gente de fora, tem muito loteamento, bastante gente de fora que fica em fim de semana, durante a semana, é muito grande o movimento aqui. Bom, gente, é um lado positivo, pode-se dizer, a perspectiva positiva da pandemia aqui em Porangaba. Graças a Deus, nenhum óbito. Mas, infelizmente, nós temos ainda um caso de um morador recente aqui em Porangaba, se instalou em Porangaba recentemente, segundo as informações da Diretoria de Saúde aqui de Porangaba, se instalou em Porangaba há 9 meses, essa pessoa veio morar aqui, é de São Paulo, veio para Porangaba e, infelizmente, contraiu o coronavírus. Um morador recente de Porangaba, com família em São Paulo, mas já com moradia fixa aqui na nossa cidade. Esse morador foi levado em estado grave para São Paulo. Está lá no Instituto de Infectologia, o Emílio Ribas, que é, na cidade de São Paulo,
o hospital de referência, inclusive, no tratamento do coronavírus, que é uma doença infecciosa. E esse morador ainda está em estado grave, já está há um bom tempo, há praticamente 2 semanas internado, entubado na UTI do Emílio Ribas. Vamos rezar para que ele saia dessa, para que ele melhore, para que se restabeleça. E assim Porangaba continue mantendo esse status de um dos poucos municípios brasileiros a não registrar óbito em decorrência do Covid-19. Não é porque não teve óbito, não é porque a maioria dos casos são sem gravidade, que você que está nos assistindo aí vá entrar no jogo da roleta russa, de se contaminar, de se contagiar e infelizmente ter a possibilidade dessa doença progredir em você para um estado grave ou infelizmente até o óbito. Não jogue com a sorte, você não precisa brincar com a sua saúde, porque a sua saúde é a única coisa que você tem de mais valioso, porque o resto você vai correr atrás. Com saúde você corre atrás de qualquer coisa, então não brinque com isso. Porangaba, como disse a matéria da TV Sorocaba, mantém, graças a Deus está mantendo de anteontem para hoje o número de 63 casos confirmados. Nos últimos dias tivemos uma expansão bem grande, né? Estávamos com 42 casos, depois o número subiu de maneira abrupta, justamente pelo que disse o secretário na matéria. O pessoal abusou, né? A movimentação política, pessoal indo para comitês, né? Pessoal se confraternizando também, mas enfim, cada um sabe o que faz a sua vida. 63 casos confirmados hoje, 50 recuperados, subiu o número de casos recuperados. Existem 63 pessoas com sintomas gripais leves sendo monitoradas, 803 casos foram descartados. O que assusta e o que surge aqui negativamente é o número de casos suspeitos, pois já foram feitos exames e estão sendo aguardados os resultados, 17 suspeitos. Poucas vezes Porangaba teve tantos casos suspeitos, 17 suspeitos. Vamos ver deste número aqui, o mais importante é o número 17 de suspeitos aqui. Destes casos aqui, vamos ver quais serão os casos descartados. Esperamos que todos. E se porventura houver algum caso confirmado, rezar para que não seja grave. Esses são os números aqui de Porangaba. Ok, gente? Esse foi o nosso Jornal ACN de hoje. Fique com a santa paz de Deus. Uma ótima quarta-feira para você e até a próxima.